O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: vão e anunciem a boa nova. Vulgarmente conhecido também como ide e pregai o evangelho. Você vai entender esse mistério essa noite, porque você talvez não se sinta digno ou digna de pregar nada, porque mal conhece o livro Bíblia. Mas Jesus já fez alguma coisa na tua vida. Alguma experiência você já teve, você que é cristão, você que já confessou Jesus como teu salvador. Eu me refiro àqueles que realmente tiveram uma experiência genuína com Jesus. Não aquele que tem uma religião, porque religião também tive muitas. Eu já fui candomblessista, eu já fui católico, já fui espírita, kardecista, em outras dimensões também, como Seixonoye, até evangélico eu já fui. Mas quando eu conheci o evangelho de Jesus Cristo, eu percebi que muitas dessas, se não na sua totalidade dessas religiões, elas fugiram daquilo que o evangelho prega. Por isso você professar uma fé religiosa te limita enquanto aquele que é chamado a pregar aquilo que Jesus ordenou. Quando ele fala vão e anunciem a boa nova, ele não determinou que tivesse que ser para um clero ou para uma autoridade constituída por ele, não. A partir do momento que o Espírito Santo tocou o seu coração para você testemunhar aquilo que ele já fez na tua vida, está valendo. E a partir daí eu quero começar a nossa ministração de hoje através dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos de 14 a 17 e o versículo 20. Paulo dizendo, escrevendo ao povo de Corinto: eu não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Aqui Paulo fala, obviamente, dessa paternidade espiritual que Deus nos chama enquanto autoridade pastoral, não para ser babadorixá de ninguém, jamais, irmãos, querer ser pai de santo ou dono da vida de qualquer um que seja. Mas essa fé, ela tem como propósito gerar filhos na fé, a igreja de Cristo, como um pai espiritual, pois através da fé dos homens que nos precederam, talvez nós nos reconheçamos também irmãos em Cristo. Com esse propósito de a gente, enquanto filhos de Deus, irmãos em Cristo, entender que Deus levanta aqueles que instruem. Como no passado, aí em São Paulo, conhecemos tantas autoridades, tantos homens de Deus, pastor Ronaldo, que já dorme no Senhor, bispo Gerson, mais à frente, pastor Humberto Schmidt, cada qual numa etapa da minha vida, nessa maturidade espiritual. E aqui Paulo segue, irmãos, nessa carta maravilhosa. A partir do versículo 15, ele continua o texto: pois quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do evangelho. Olha a responsabilidade para a qual Cristo nos chamou como autoridade espiritual nessa terra. Paulo ainda fala no versículo 17: por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que eu tenho em união com Jesus Cristo. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, diz o versículo 20. Gerar pessoas na fé é tal qual uma mulher gerar um filho no seu ventre. É uma responsabilidade muito grande. Aqui Paulo levanta um filho na fé chamado Timóteo para que a obra pudesse se expandir. Há momentos, irmãos, que a gente vai percebendo que parece que a gente não sai do lugar enquanto ministério. A gente faz as reuniões, faz os cultos, as pessoas se alimentam, algumas vêm, algumas não vêm, algumas assistem aos vídeos, outras passam batido, não quero nem saber de nada. Mas a vida está correndo, as pessoas estão vivendo, passando por frustrações, talvez até por necessidades que não precisaria se fossem obedientes, não a mim enquanto homem natural, mas aquele para o qual ele separou, o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que muitas vezes não entendem que o fato de elas negligenciarem esse chamado espiritual que não vem de mim, nós somos apenas verdadeiros aios que estamos aqui conduzindo as vidas para que elas possam entender que o propósito desse trabalho espiritual que a gente faz aqui no Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, e eu não respondo por outros ministérios porque cada qual terá que prestar conta daquilo que faz, mas nós temos a responsabilidade e seremos cobrados no dia do juízo de cada alma, de cada vida que a gente ganhou para Jesus, porque estamos gerando filhos na fé para fazer isso. E aqui o apóstolo Paulo está cumprindo o que Jesus nos deixou dito de maneira imperativa, conforme está descrito em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, quando Jesus se aproximou daquela multidão, daqueles apóstolos inclusive, e disse:
toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu muitas vezes já preguei isso, irmãos, eu não entendia, assim como os católicos que ficam fazendo o sinal da cruz sem entender por que está fazendo Pai, Filho e Espírito Santo, e não entendendo que o sinal da cruz é uma maldição, porque maldito é aquele que foi pregado no madeira. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele tomou sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Assim como se naquela sentença, ao invés de um crucificado, fosse uma cadeira elétrica e cada um carregasse no peito uma cadeira elétrica como símbolo daquele sacrifício. É mais ou menos isso que Jesus quer falar aqui através de Paulo, quando ele fala: batize em nome da Trindade, para reconhecer que esse Deus, embora sendo um, ele é três pessoas. O Pai que está entronizado acima de principados e potestades, o Filho que veio aqui e se encarnou na terra, o Cristo que foi sempre eterno, gerado no ventre de mulher com paternidade espiritual humana, 100% homem, 100% Deus, aleluia, louvado seja nosso Senhor. Vem aqui resgatar tudo aquilo que já estava perdido para a humanidade desde o Éden, quando nós assinamos uma fatura, passando uma procuração para Satanás matar, roubar e destruir toda a humanidade, e não temos nenhum tipo de expectativa de vida eterna. Mas em Cristo foi resgatada essa fatura, esse escrito de dívida foi rasgado na cruz. Tetelestai, está consumado. E o Espírito Santo, que é aquele da Trindade que vem nos ensinar, mostrando que essa Trindade, embora cada qual tenha um papel, é um Deus só. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu, Jesus Cristo, lhes dei. Olha que coisa tremenda isso. Olha a responsabilidade, pastores, que a gente tem nesse trabalho ministerial. Não é só de louvar, não. Ensinem. Por isso, às vezes, a minha indignação, quando eu insisto com as pessoas para que leiam a palavra, para que assistam aos vídeos, porque a gente usa de uma pedagogia tão maravilhosa, porque eu também quero que as pessoas entendam como eu também quis entender um dia e não entendia, porque a religião distanciava dessa verdade. Mas aqui Jesus é muito claro: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Marcos, no capítulo 16, verso 15, Jesus também replica: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Ou no outro texto, como diz, preguem o evangelho a toda a criatura. Mas e como é que eu começo a fazer esse negócio, pastor? Eu mal conheço o livro Bíblia. Começa pela tua família. Como o próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, que aqueles que não cuidam primeiro dos seus familiares, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então começar a falar do amor de Deus, das experiências que você teve com Jesus, assim como quando eu tive ali em São Paulo, contei para os meus, mesmo não conhecendo o livro ainda na sua totalidade, mesmo não conhecendo esse versículo, o Espírito Santo que promete na sua palavra em nos ensinar todas as coisas. Quando Jesus fala aos discípulos: estou indo embora daqui, mas fica tranquilo que vocês não vão ficar sozinhos, não. O meu Pai vos enviará outro Consolador, e esse vos ensinará e vos fará lembrar de tudo. Então é assim que a gente vai aprendendo, quando nós nos prostramos em obediência, em submissão a esse Deus maravilhoso que nos ensina. E aqui eu entendi que conversar pela família, ainda que muitos não deem crédito, ainda que muitos ignorem aquilo que você está falando, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um dia eles serão requeridos, vão saber que houve alguém aqui na terra que falou dessa palavra, que falou desse amor, em que pese eles terem ignorado. Então Paulo fala a Timóteo que aqueles que não cuidam da sua família é pior que o incrédulo. Mesmo que eles não deem crédito, comece com o teu testemunho. Não importa a crença deles, não importa o que aconteça com eles, eles têm que ter consciência que Deus quer também que eles andem nessa terra e anunciem a boa nova, ainda que eles estejam presos a pseudo-doutrinas. E Paulo fala numa segunda carta ao mesmo discípulo Timóteo, no capítulo 4, versos de 2 a 4, olha o que ele fala, que coisa tremenda isso aqui: pregue a palavra. Pregar a palavra é anunciar a boa nova. Esteja preparado. Como é que eu posso me preparar para isso? Eu tenho que ler, eu tenho que conhecer o que é isso. Quer a ocasião seja favorável, quer não seja favorável. O que é esse negócio de favorável? Como essa semana faleceu um pai de uma amiga nossa, nós precisamos ir no velório, obviamente, levar uma palavra de fé, de afeto, independente da crença, irmãos. A gente sabia que eles eram de outra crença, eram de outro dogma, mas estávamos aí para falar do amor de Deus. E Deus já nos preparou para isso, com essa ousadia. Independente daquilo que a gente vai encontrar pela frente, a verdade tem que ser falada. Se aqueles que a ouvirem
absorverem, amém, ganhamos um irmão para Cristo. Se não, amém também. É o Espírito Santo que vai convencer cada um daqueles para os quais nós falamos do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós não temos que fazer nenhum tipo de avaliação. Falo ou não falo? Nós temos que estar preparado para qualquer ocasião, seja ela favorável ou não. Quando você encontrar esse favorecimento, corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ensino. Procure ser pedagógico, procure ser didático. Não fale nada da palavra que não tem a ver com aquela circunstância que a pessoa está vivendo, porque senão você vai ser um chato, você vai ser um religioso, você vai ser um teólogo cansativo. Mas quando a pessoa é confrontada com a graça, quando ela é confrontada com a luz, diante daquilo que ela está vivendo, a própria palavra o convence acerca da sua verdade. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que Mateus 6,33 me arrebentou, me rasgou a alma. Quando eu, desesperado naqueles primeiros dias de conversão ali sozinho em São Paulo, sem ninguém para me ensinar, irmão. Eu estava que nem aquele eunuco abandonado ali em casa, não tinha ninguém que me ensinasse, mas tinha um Espírito Santo com o qual eu já havia tido um encontro alguns dias anterior, no dia 12 de outubro de 2005. Dias depois, eu entrei num conflito muito grande, que eu precisava ter renda para poder pagar as minhas dívidas, as minhas despesas. Eu morava sozinho, era apartamento próprio, mas tinha muitas coisas para fazer ali. Deus querendo que eu tivesse uma experiência com Ele, para me preparar. Aqui está a preparação, ó. Esteja preparado, aleluia, para eu estar aqui hoje ministrando a tua vida. E aí naquele momento, só veio aquela voz: abre a Bíblia. Eu abri aleatoriamente. Não aconselho você fazer isso a menos que o Espírito Santo te inspire. Você pode cair numa página em branco. Não faça isso. Mas quando Deus dá uma direção, irmãos, é coisa tremenda. Eu abri, caí em Mateus capítulo 6, li todo o capítulo, que tem 34 versículos. Quando eu cheguei no 33º versículo, eu me desmanchei em pranto, porque ali estava escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu lia isso, mas o meu coração lia diferente. Me busca em primeiro lugar, que todas essas tuas contas serão pagas. Eu caí num profundo choro. Eu vi Deus falando naquele livro. Não era um texto, não era um livro religioso, era o próprio Deus. É como se fosse um WhatsApp com mensagem de texto vindo do céu. E ali, irmãos, eu fiquei completamente chocado com aquela palavra. Em seguida toca o telefone, uma empresária desesperada atrás de mim para fazer um show no final daquela semana. Era uma sexta-feira isso. E sexta-feira eu estava sempre em algum lugar trabalhando, fazendo meus shows para poder honrar os meus compromissos. Eu nunca fui da noite, eu cantava, trabalhava da noite. Sempre procurei manter uma disciplina, mas ali Deus estava me separando para algo muito maior e eu não estava entendendo. E naquele final de semana também meu irmão estava de passagem ali em São Paulo. Ele, como DJ, ficou comigo ali, e aquela pessoa que me ligou queria 2 artistas, um para cantar ao vivo e outro para cantar música eletrônica. E ali, casualmente, coincidentemente, que eu chamo por Jesuscidência, nós dois trabalhamos naquele final de semana e suprimos a necessidade daquele mês e do mês seguinte. E Deus me mostrando que Ele seria capaz de nos suprir. Era para nós nos preparar para poder anunciar essa boa nova, esse pregado evangelho, que muitas vezes, como nós conversávamos aqui com os pastores, soa muitas vezes como algo pesado, como algo religioso, quando na verdade, irmãos, é um privilégio você poder falar dessa verdade espiritual que Deus quer que todos nós conheçamos. Então ali eu entendi que eu tinha que estar preparado para essa verdade espiritual. Pregue a palavra, esteja preparado. Encoraje essas pessoas, corrija, mas encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que essas pessoas já não escutarão mais o ensino verdadeiro. Começa muita informação, o pessoal já vai saindo da rede social, já vai procurar ver a novela. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus se você fizer isso agora. Preste atenção no que Deus quer falar aqui, porque é contigo mesmo. E daqui a pouquinho você se desinteressa, você se desconecta, porque o próprio Satanás, ele coloca dardos inflamados na tua mente, vem pensamentos. Aquela panela está ligada no fogo. Nem tem fogo ligado, mas ele fica jogando sugestões na tua mente. Ou Na tua conta tu vai ter que pagar, tu não vai te preocupar em arrumar o dinheiro amanhã? E tu começa a entrar numa ansiedade, num ciclo vicioso. E tudo mais, que eu não vou ficar profetizando maldição na tua vida, porque você já tem as tuas, e Deus quer tirar cada uma delas essa noite pelo poder do sangue do Cordeiro. E aqui, irmãos, Deus foi me mostrando o mundo espiritual, descortinando algo que eu não tinha vivido ainda. Quando eu li essa palavra, e hoje reitero que isso foi uma verdade espiritual na minha vida, e quando eu a replico aqui, parece que eu estou vivendo aquele momento de novo, e vejo, testemunho hoje em 2024 essa frieza espiritual, que essas pessoas seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Tem muitas pessoas e muitas denominações que às vezes vêm aqui, gostam do nosso ensino, admiram a maneira que a gente caminha com Deus, mas alguns até falaram para mim: eu não sei porquê. Olha, irmão Jair, eu tenho uma alegria em botar aquela gravatinha no meu pescoço, ficar lá atrás sentado com os irmãos. Aquilo é tão bom para mim, irmão Jair. Então continua lá, irmão. Continua lá. Cada qual fique na vocação para a qual foi chamado, mas faça a diferença lá, porque quem vai requerer de você não será eu, será o próprio Deus. Agora, você ficar esquentando banco em igreja ou esquentando o sofá aqui em casa, Deus não quer mais isso.
ele tem pressa. E a gente tem visto as calamidades como profecias sendo confirmadas. Não temos apenas testemunhado, temos participado de cada uma das aflições, desde a pandemia para cá, irmãos, como também essas enchentes, e o quanto essas pessoas estão distantes de Deus. Elas só querem pão, elas querem água, mas não querem o dono do pão, elas não querem o padeiro espiritual, que é Jesus. Por quê? Porque elas não querem compromisso com algo que a religião colocou na mente delas como forma pesada. Puxa, vou ter que ser um cara chato, não vou ter mais uma vida, vou ter que ficar socado dentro de um templo para poder ter uma vida com Deus. Não, é mentira. Se você se tornar templo do Espírito Santo, você poderá viver nessa liberdade que a gente vive. Porém, entenda que a quem mais é dado, mais é requerido. Hoje a responsabilidade que permeia as nossas vidas aqui é muito maior. Quando eu só ia lá para cumprir escala, quando eu ia naquele lugar somente para cantar, para louvar a Deus. Hoje o irmão vai pregar, hoje o irmão vai louvar. E o resto da vida, let it be, irmão, tô tranquilo, liberdade total. Mas não havia um compromisso com a oração, não havia um compromisso nem com a palavra, porque eu não estava entendendo qual o propósito de tudo isso, por que Deus tinha me separado. E aí, lá dentro eu já observava isso, que as pessoas estavam ali como também estavam em outras igrejas. Um dia ia numa denominação, outro dia ia na outra, que nem macaco pulando de galho, não se firmava em lugar nenhum. Por quê? Porque elas estavam rejeitando a verdade, correndo atrás de mitos. Até hoje é assim. Veja uma dessas ocasiões mais favoráveis para que o verdadeiro evangelho seja ministrado. E aqui eu falo para você que está aqui e até para os irmãos que caminham com cordão, seja os presenciais ou os que estão aí do outro lado da tela. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há uma festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer disso. É ali na casa de luto, irmãos. É ali naquele velório que há uma profunda reflexão sobre a vida. Quando você observa qual é a causa da morte daquela pessoa que está naquele caixão ali, independente se ela vai ser sepultada ou cremada, alguns dos familiares sempre chamam a atenção disso. Muitas pessoas vêm visitar a pessoa que está no caixão e a vida inteira passou longe, né? Se despencam de outras cidades. A última visita a uma pessoa que não está mais ali. É só uma carcaça. Mas não quer estar em comunhão, nem mesmo para dar um telefonema e saber como é que tu tá, meu irmão? Como é que tu tá, minha irmã? Ou meu pai, ou minha mãe, seja quem for. Porque essas pessoas já esfriaram espiritualmente. E aqui, nessa palavra de Eclesiastes, como o sábio Salomão, na experiência de vida vivida, ele declara que nesse momento do luto é onde nós mais buscamos uma autorreflexão sobre a nossa limitada vida terrena. E se a pessoa não tiver evangelho, ela não vai crer numa vida póstuma, ela não vai crer numa vida futura, porque para ela a vida se limita e é finita naquele momento que ela dessa sepultura. Essa reflexão permeia a mente daquela pessoa. E o mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, nos diz: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder agora, com todas as suas forças, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. O que tu tiver que fazer, faz agora. Para de protelar, para de postergar, porque nenhum de nós sabe se vai acordar amanhã. Eu sou muito novo ainda, pastor. Eu não tenho nem 100 anos. Irmão, tu pode morrer com 10, com 12, 15, 60. Não sabemos os dias contados por Deus que temos aqui, porque Ele não nos dá esse spoiler para nos advertir. Alguém está enfermo de repente essa noite? Receba a tua cura nessa noite em nome de Jesus, e Deus muda a tua sentença. Como tantos exemplos na Bíblia onde Deus mudou a história. Do rei Ezequias, quando Isaías foi visitá-lo e Deus acrescentou mais 15 anos. Agora, quando nós não temos esse Deus, tudo que a gente se apega é a medicina e a nossa crença religiosa, que muitas vezes não há um fundamento espiritual no Evangelho, porque Evangelho é vida espiritual, é realidade, é como a lei da gravidade, como eu sempre falo. Não tem invenção, não é uma crendice, não é uma doutrina humana, mas é uma doutrina divina. Isso aqui é reiterado pelo salmista no Salmo 115, verso 17. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Quando eu tiver tempo, eu louvo ao Senhor. Quando eu puder, eu vou dar uma cantada. Eu vou cantar naquela igreja, participar de uma escala quando me convidarem. Esqueceu que o louvor é diário, é o dia a dia, é nos teus afazeres, não necessariamente cantando, mas adorando a Deus, agradecendo a Ele em espírito, em verdade, para que você possa de fato estabelecer uma comunhão com esse teu Deus, independente com quem tu convivas, a fé que eles professam, se eles acham que tu é fanático, não interessa. A salvação individual, ela é independente, e talvez o teu posicionamento vai fazer diferença na vida de cada um deles, mas enquanto você não se posiciona, nem você mesma ou você mesmo sabe disso. Mas para pegarmos o genuíno evangelho, é preciso seguirmos ao Senhor, e para isso temos que abandonar o passado. Águas passadas não movem moinhos. Se você continuar buscando o teu passado e trazendo para o presente como forma de vida, não tem como você conhecer o Deus da glória, o Deus da eternidade. Por isso é imprescindível, é condição sine qua non, que as coisas velhas, após o teu encontro com Jesus
Cristo, fiquem no seu devido lugar, no pretérito, no passado. Paulo fala aos Filipenses no capítulo 3, versos 12 a 14. Eu não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que eu quero, só porque agora tive um encontro com Jesus a caminho de Damasco, esse cara sou eu. Não, eu não tenho essa presunção de querer dizer que eu já sei tudo, que eu já fiquei perfeito. Mas eu continuo buscando, eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Aleluia. Quando Cristo te conquista, irmãos, acabou. Você não consegue mais fazer aquilo, não consegue voltar para o vômito, não consegue voltar para a lama. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, não com uma religião, não com um dogma, não com um templo, que você acha que pelo simples fato de ir até lá, você vai ser abençoado. Não adianta você pregar com os lábios, ou falar com os lábios, ou adorar com os lábios, se o teu coração está longe. Levar a boa nova tem que ser da alma, tem que ser do coração. Não, eu sou pastor, eu vou ter que dar um jeito de falar alguma coisa para esse vivente, mas eu não estou afim. E aquilo não é genuíno, aquilo é mentiroso, aquilo é falsificado. E as pessoas, embora não conhecendo o evangelho, elas sentem quando aquilo não é genuíno. Então Paulo fala claramente. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui tudo isso. Porém, uma coisa eu faço. Eu esqueço de tudo aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Quando ele entende que o prêmio não é mais aqui na terra, mas é na vinda vindoura, ainda que ele tenha sido abençoado em alguns momentos, ele sabia que o sofrimento fazia parte do processo de arrependimento dele. E ele, para ser o apóstolo, essa autoridade sacerdotal apostólica que fez a diferença na história cristã, que mudou totalmente o Novo Testamento, com as cartas paulinas e tantas coisas que Paulo deixou registrado em suas cartas, que faz a gente pensar que até nós que não tivemos um encontro carnal, verdadeiro, como os demais apóstolos, como Pedro e tantos outros que estiveram presencialmente, que tocaram, que sentiram o cheiro do suor do Cristo, Paulo não. Paulo teve esse encontro espiritual, irmãos, e foi um dos apóstolos, se não o maior, da história cristã, que realmente revolucionou a maneira de outros povos, gregos, tantos outros, conhecerem uma verdade espiritual que não estava disponível naquela época, porque ainda não tinha ninguém que houvesse tido uma experiência verdadeira com esse Deus. E aqui ele faz a gente ter essa esperança de que, assim como ele não conheceu esse Jesus, ele escreve ao povo de Filipos: eu também não tive esse encontro como Pedro teve, mas ele está dizendo: olha, não estou pronto, não sou perfeito, mas eu já sei que tem um prêmio me esperando, tem alguma coisa me aguardando. Mas, irmãos, cuidando dos seus não é o suficiente. Tem gente que fala assim: pastor, mas eu tô cuidando da minha família, tá bom demais. Eu não deixo faltar o pão na mesa. O pai que trabalha lá, traz o salário. Tô cumprindo meus compromissos com a minha esposa. Aquele relacionamento só Deus sabe como é que é em casa, mas aquela coisa fictícia, artificial. Você não vê Deus na vida das pessoas. As pessoas não conseguem se revelar como presença de Deus, porque elas acham que tem que ser religiosa para ser assim, quando na verdade a religião não tem nada a ver com isso. O modus operandi de Deus agir é na verdade, é na sinceridade, não naquela falsidade. E quando Deus vê essa verdade, ele se manifesta automaticamente. Mas você tem que priorizar Deus. Mesmo que a tua família seja tudo de mais importante, você é um excelente marido, um excelente pai, uma excelente esposa, um excelente avô, avó, não importa o grau de parentesco. Olha o que Deus fala ali em Mateus capítulo 10, versos 37 a 39, a partir do momento que essa consciência da eternidade lhe é passada. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, Jesus dizendo, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, também não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, aleluia, a encontrará. Deu para entender, você que ainda acha que eu tô doido? O Jairo jogou tudo para cima. Essa semana um familiar ligou para mim: que saudade que eu tenho de tu cantar aquelas músicas antigas. Tão preso ao passado. E acha que é a nossa mente também, mas esquecendo as coisas que para trás ficaram. Eu tô olhando para a carreira que eu tenho que cumprir, porque é olhando para frente que eu consigo ter um presente abençoado. É olhando para a eternidade que Deus me ensina cada vez mais a andar com os pés no chão, nos relacionamentos, procurar me esforçar a ser um bom irmão, um bom marido, um bom filho, um bom pastor, porque eu sei que tudo isso vai ser requerido de mim, mas entendendo que em prioridade a minha primícia é o próprio Cristo. Quem se apegar à sua própria vida perderá, e eu não quero perder minha vida, eu quero viver a eternidade com Ele, por isso eu o boto em primeiro lugar. Eu abro mão de coisas que às vezes eu quero fazer com a minha esposa, de poder viajar, descansar, fazer qualquer coisa para estar debruçado em cima da edição de um vídeo, e ela também tem prazer em fazer isso. Olha a capa do trabalho que a gente faz aqui, olha a excelência, apesar das limitações técnicas, é que não somos profissionais, somos amadores, mas a essência que está em nós suplanta tudo isso. O evangelista Lucas, com o mesmo espírito de Mateus, também reflete isso que Jesus falou àquela mesma multidão, no capítulo 9, versos 23 a 26. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo,
tome diariamente a sua cruz. É diariamente, viu, irmão? Não é só quando você vai à missa. Não é só quando hoje eu vou no culto, hoje eu vou tomar minha cruz, eu vou no culto. Hoje eu vou tomar um banho, vou levar meu dízimo e vou adorar a Deus. Oh, aleluia, lá, abraço, sube. Vai falar até língua estranha. Não é disso que Deus está falando, não, irmão. É o teu dia a dia que conta. Cada dia está registrado num livro chamado Livro das Obras. E Deus está atento a tudo que acontece aqui, com os bons e com os maus. E é desse livro que Jesus fala que nós temos que estar atento, tomando diariamente a nossa cruz e seguindo Ele. Quem insistir em salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Entendeu porque que Deus puxou o freio de mão, pastor Salvador? Vai parar de cantar e tocar um bocadinho, vai parar de bater essa corda e vai falar algo que vai te dar autonomia na minha presença, para você não ficar escravo de doutrina humana e poder professar a fé em mim. E assim nós nos tornamos um ministério, não a serviço de homens, mas tentando abençoar homens em prol do reino, ganhando almas para o reino, anunciando a boa nova a serviço do reino, para o reino. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Tava lá o Jairo. Lindo, fofo. Gugu, Raul Gil. Depois você vê o vídeo do meu testemunho, eu vou deixar o link aí. Olha do dia que Deus me arrancou, irmão. E como eu agradeço a Deus por ter me arrancado de lá. E como eu penso, por que não aconteceu antes? É que eu não teria testemunho. Se você não tem experiência com Deus, você não tem como levar essa boa nova a alguém. Por isso que Deus quer que todos nós preguemos o evangelho como testemunho, e não como alguém simplesmente que está contando algo que aconteceu ouvido de outro. Eu vi um testemunho, você viu o testemunho que estava no YouTube hoje, mano? Ah, irmão, no Facebook tinha olha esse testemunho aqui, que coisa linda. Você não tem uma história tua para contar, não tem um testemunho teu para compartilhar. E é disso que Jesus fala aqui através do evangelista Lucas. Quem insistir em salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a salvará. Que vantagem é ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, escute isso, irmão, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos. Eu vou repetir para você entender, e vou colocar repetido isso, irmãos, para você ler de novo. Se alguém se envergonhar de mim, Jesus dizendo, e da minha mensagem. Não, Bíblia eu não vou pregar, vão achar que eu sou fanático. Não. Eu também não sei muitos versículos, não decorei. Vai que eu dou uma bola na trave. Tem vergonha de falar do evangelho? É, eu sou evangélico, mas assim, sabe, não conheço muito bem essa coisa de Bíblia. Não sou pastor. A desculpa que a maioria daqueles com quem eu falo me diz: quem se envergonha da minha mensagem, Deus também se envergonhará dele naquele dia. Por isso Deus não quer que nós nos envergonhemos em público ao pregar a sua palavra, seja numa festa ou até mesmo num velório. E a única maneira de você não se envergonhar é você viver na prática essas experiências que a própria vida vai te dar. Ou você pensa, da onde que vem esses temas para eu pregar? É da vida, é vivendo dia a dia, bastando a cada dia o seu próprio mal. Às vezes é de uma conversa que eu tenho com os pastores daqui ou de São Paulo, ou com alguma situação que acontece na rua, e a gente vai sendo aprimorado pelo próprio Espírito Santo a pregar essa verdade, irmãos, e a gente vai testemunhando como vida. Evangelho é boa nova, é vida, e é isso que Deus quer apresentar para você. É esse o propósito desse ministério com o qual Deus tem levantado, para abrir a tua mente, dilatar a tua consciência, e você entender que se envergonhar da palavra de Deus é ter vergonha do próprio Deus, o qual você diz crer. Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, exatamente sobre isso. Eu não me envergonho do evangelho, pois o evangelho é poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus, para o qual Jesus tinha vindo, que o propósito era esse, mas também para os não judeus, como os gregos naquela época, e hoje para todos os povos, amados irmãos. Então Deus quer deixar muito claro que esse evangelho não pode ser alvo de vergonha, mas ele tem que ser alvo de honra, ele tem que ser dignificado na tua vida e através da tua vida levado a outros. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Olha que revelação tremenda que Deus tem aqui para a tua vida esta noite. Por que eu tenho que conhecer o evangelho, pastor? O evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Como é que é a forma dele aceitar a gente como filho? Por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as escrituras sagradas. Ali em Abacuque, depois você confirma, capítulo 2, verso 4, ele fala sobre isso. O justo viverá pela fé. Não é mais por vista, não é mais pelos fatos, mas é pela experiência pessoal com Deus. Hebreus 11:6 também fala que sem fé é impossível agradar esse Deus. Mas como saberão disso? Escute, irmãos, se o evangelho não for pregado. E como deixar para pregar? Só quando você se sentir preparado, mas sem nunca se preparar de fato.
Você não lê a Bíblia, não assiste aos vídeos, não tem tempo de ouvir a palavra. Não dá, eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo. Ou esperar que tudo se resolva em sua vida. Não. Primeiro eu vou ver a minha vida financeira, vou cuidar do meu estudo, do meu trabalho. Depois que tiver tudo legal, aí eu vou pensar nesse negócio de falar de Deus. Por enquanto não. Eu vou de vez em quando num culto aqui, ali e tal. Deixo uma oferta lá pra ficar de bem com Deus, porque aí eu e Deus somos assim, ó. E vão fazendo barganhas com esse Deus, irmãos. E diante disso, não consegue realmente estar aprimorado. Porque ao esperar que tudo se resolva em tua vida, o próprio Deus também vai se afastando de você. Porque só seguir Jesus depois que você alcançar todos os teus propósitos, os teus projetos pessoais, você está negligenciando o teu chamado e está se omitindo, sendo indiferente ao que Deus tem para a tua vida. O evangelista Mateus, no capítulo 8, versículos 18 a 22, ele fala à multidão. Interessante, Jesus sempre fala à multidão. E disse ele aos discípulos, e disse ele à multidão. Observe que Jesus está sempre falando com maioria. A multidão que estava em volta dele, e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Ele estava pregando num lugar, mandou o pessoal ir para o outro lado, dentro do barco. E apareceu um mestre da lei, um escriba, perto dele, e disse: Mestre, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. E Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos. Já explicando para aquele fariseu que não ia ser melzinho na chupeta. O escriba deveria desistir de tudo para seguir Cristo, abrir mão do conforto do lar, riquezas, honra, todas as perspectivas de melhoria, até de política, porque muitos religiosos são políticos. A política entrou nas igrejas desde aquela época. Ele deu no meio dos dedos, como a gente diz. Jesus deu nos dedinhos do escriba. Mas não ficou nisso, apareceu outro. E o outro já era mais voltado para o evangelho e tal, mas tinha aquele apego à família ainda. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Irmãos, essa palavra foi algo muito forte no sepultamento de um primo do meu pai, quando meu pai teve um mal súbito dentro do cemitério, uma parada cardíaca, e eu repreendi a morte naquele cemitério. Eu pude ver o poder de Deus, porque eu já examinava as escrituras e sabia, havia uma autoridade de repreender a morte quando não é chegado o tempo, porque há um tempo de morrer sim, mas ali não era o tempo ainda. Muitos familiares testemunharam esse mistério, e ali eu repreendi a morte, que foi diagnosticada por uma enfermeira e por uma auxiliar de enfermagem, familiares nossos, uma prima minha inclusive, e a vida voltou ao meu pai. E depois daquele sepultamento, eles tinham uma crença religiosa, que eu não quero professar a fé deles aqui para não fazer injustiça com o evangelho. O meu pai deveria ir ao hospital para poder ser examinado, porque afinal ele morreu ali dentro, e nenhum sinal ficou naquela parada cardíaca dele. E eu lembro que o pai queria muito ficar no sepultamento, ele queria ver o primo descer a sepultura. E eu tive que dar um grito com ele, irmãos, porque essa palavra eu não lembrava nem onde é que estava escrita, mas estava no meu coração. Pai, acorda, cara. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Estão tudo morto na fé, você não está entendendo? E o meu tio, que ainda era vivo, o Jairo tem razão, Ivo. Estão tudo morto na fé. Dia seguinte ele me contou: Jairo, foi a coisa mais horrível, aquele ritual que fizeram lá, que não tinha nada a ver com aquilo que tu professa enquanto fé. Foi bom vocês não terem ficado. E ali eu vi a palavra se cumprindo na nossa vida. E aqui, quando Jesus falou com esse jovem, certamente ele queria primeiro esperar que o pai envelhecesse para que ele pudesse sepultá-lo. A Bíblia não é clara em algumas coisas. Ou talvez o seu pai já estivesse doente, ou talvez tivesse falecido mesmo. E aqueles que estavam mortos na fé, que o sepultassem. E eu lembro que uma vez eu vim de São Paulo, irmãos. Eu vim de São Paulo de carro para cá, hospedado na casa dos meus pais, voltaria de carro no dia seguinte, e essa palavra falou muito comigo: se tu não me amar mais do que teus pais, tu não é digno de mim. Eu levantei 6 horas da manhã, o carro estava na rua, o lugar onde eles moravam ali é um lugar bem íngreme. Eu deixei o carro na banguela, eu fui chorando até Santa Catarina, não parei o carro exceto para abastecer, e dali eu liguei para eles, dizendo o quanto eu os amava, e que jamais eles entenderiam o que eu tinha feito. E ali eu me declarei verdadeiramente um cristão para Jesus. Senhor, eu quero ser teu seguidor, por mais que eu ame meus pais. Eu tinha que mostrar para Jesus que o amor que eu tinha por ele era maior do que os pais que estavam ficando em Porto Alegre. E graças a essa atitude, irmãos, Deus permitiu que eu voltasse para cá, que eu pudesse desfrutar um pouco ainda com meu pai antes de Deus o recolher, de eu poder pregar o evangelho para ele genuinamente. Tantas coisas que eu fiz sem saber que eu estava semeando na presença de Deus. E a mesma coisa é dita em Lucas 9:23, quando Jesus disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Esse morrer evidentemente não quer dizer que você vai ser crucificado numa cruz, nem de cabeça para baixo, como foi o apóstolo Pedro, mas é morrer para esse mundo, morrer para essas coisas, e deixar Cristo fazer a sua vontade na tua vida, para que você possa de fato ter uma vida eterna na presença dele, desde já desfrutar desse galardão enquanto você ainda respira. Mais adiante na história, o apóstolo Paulo, irmãos, que teve uma experiência tremenda com Jesus,
a caminho de Damasco, ao perseguir os cristãos quando ele era ainda Saulo de Tarso, essa experiência fez com que ele amadurecesse tão rápido na fé, que através das suas cartas paulinas, ele diz muitas verdades espirituais, como nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos 17 a 20. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura, uma nova criação. A velha vida, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo isso é feito por Deus, não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça da gente. É Deus que faz. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Ele que nos transforma de inimigos em amigos dele. Quando eu li isso, irmãos, deu vertigem. Quando você não está firmado na vontade de Deus, você é um inimigo dele. Essa fidelidade a Deus requer várias etapas de renúncia, de entrega. E quanto você mais vai caminhando na presença desse Deus, mais você vai tendo intimidade. E esse processo de reconciliação, que é aquilo que fez como propósito da vinda de Deus na terra através de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne para nos reconciliar com o Pai. E esse processo de reconciliação está debaixo dessa submissão a Deus. Essa velha criatura vai mudando, a tua mente vai ficando diferente, você não entende, você não percebe. As pessoas de fora que dão valor para essa mudança. Você está tocando a tua vida de acordo com aquilo que Deus já colocou como pacificação, mas você não percebe que é uma nova criatura. As pessoas de fora que percebem. E tudo isso é feito por Deus, por meio de Cristo. Ele que nos transforma de inimigo a amigo dele. Essa reconciliação que nos aproxima de Deus. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Eu podia acabar aqui e estaria muito bem pregado. Eu falei para Deus: chega, Senhor. Não, filho, tem mais. Mas Deus, é muito versículo, as pessoas não vão ler. Deixa. Prepara o banquete com a mesa farta. Se alguém quiser comer só uma beliscadinha, tudo bem. Mas quem quiser se banquetear, vai ter alimento para eles. E aí Deus fez o seguinte: no meio da carta aos Coríntios, quando eu leio essa palavra dessa reconciliação, que Deus nos deu a tarefa de fazer com os outros também, assim como ele fez com a gente, que nos reconciliou com ele, a nossa mensagem é esta. Paulo fala: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Jesus Cristo, ele está fazendo com que essas pessoas todas com as quais você está falando, também tornem-se amigos dele. Assim como ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 30, Lucas nos conta que Paulo, em seu discurso lá no Areópago, ele disse que no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas espirituais, mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Está chegando o tempo de Jesus voltar. A gente tem falado incansavelmente: só vai subir quem tiver reconciliado, só vai subir quem tiver em comunhão, só vai subir quem tiver de fato se tornado uma nova criatura em Cristo Jesus. Não adianta você bater no peito e dizer que é evangélico ou que é católico, ou sei lá qual é a fé cristã que você diga praticar, quando na verdade você tem apenas como um dogma religioso, por tradição e não por convicção. E aqui Paulo segue na carta aos Coríntios, no versículo 18: e Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Até pedagogia Deus deu, ensinando como é que tem que ser. Portanto, estamos aqui falando em nome de Jesus Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Quando falo uma coisa, não fiquem bravos comigo, eu estou falando aqui como um embaixador de Cristo na terra. É presunção demais, pastor? Não, é assumir o teu chamado e entender que o propósito para o qual nós estamos aqui é de falar em nome dele, como se fosse ele falando através da minha boca, como se as minhas pregas vocais não fossem mais Jairo Leandro falando, mas o próprio Deus na vida de Jairo Leandro, e ele vela pela sua palavra. Por isso que há poder. O poder se manifesta quando isso está em sintonia com a sua vontade, com a sua palavra. E em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Olha como Paulo parece ser repetitivo, mas mais didático do que isso não tem, irmãos. Portanto, não vem com churumela. Portanto, não vem com desculpa de dizer: pastor, eu leio e não entendo. Se você acompanhar os nossos vídeos, assistir as nossas transmissões e pegar a Bíblia e acompanhar, o texto está embaixo mastigadinho que nem chiclete, irmão. Não tem como você não entender o que nós estamos ensinando aqui essa noite e em todos os outros demais vídeos do nosso canal. Mas alguém poderia perguntar: de que nos adianta pregar o evangelho então, se as pessoas alvo de nossa pregação não dão a devida importância à palavra? Você está falando isso? A minha família não quer saber desse dogma, quer em outras coisas. Primeiro, irmãos, a fé vem pelo ouvir. Você está falando, a pessoa está ouvindo, como está lá em Romanos 10, 17, continua falando, sem ser chato, sem se tornar um cara insuportável. Vai falando que aquilo ali, num determinado momento, o Espírito Santo é que vai convencer, como está ali em João 16, 8. Fala que o papel do convencimento não é teu, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não limite a tua
tua pregação a palavras, mas a exemplos, a testemunhos. Na maioria das vezes não é necessário você pregar, mas você só contar o que Deus fez. É verdade. Foi Deus que fez isso. Quando você vai tendo o hábito de contar aquilo que Deus faz, ele se alegra, porque ele fala: vocês serão minhas testemunhas. E quando você assume isso como verdade espiritual e pratica isso contando aquilo que Deus fez, você testemunhando, Deus vai te dando mais vitórias e você tem mais bênçãos para contar. E vira esse ciclo maravilhoso que não é nada de vicioso, mas é um ciclo que vai te aperfeiçoando e tu vai ficando na graça do Espírito cada vez mais forte, mais firme na presença de Deus. 2 Coríntios 3:3. Nós somos cartas vivas, escritas pelo próprio Cristo, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Da mesma forma que a mente dos judeus, ela continua coberta. O povo judeu não aceitou Jesus. O povo judeu não quer saber de pregar o evangelho. O povo judeu que foi alvo da primeira vinda de Cristo à Terra, para que eles fossem transformados, reconhecendo Ele não como apenas um pregador ou como um profeta, mas como Deus Altíssimo. Esse véu eles carregam até hoje na mente deles. E infelizmente muitos dos nossos, não só os israelitas, mesmo não sendo judeus, também carregam esse véu, apesar de o véu do santuário ter sido rasgado do alto a baixo. Apesar de Jesus Cristo ter denunciado muitas coisas que já caíram em caducidade no Antigo Testamento, as pessoas não querem dar crédito, porque elas não entenderam que quando Deus permitiu que o véu fosse rasgado de cima a baixo, independente da formação ou do grau espiritual que possivelmente você professe ter. Eu não sou digno porque eu não sou pastor, né? Eu não sou digno porque eu não sou obreiro, eu não sou digno de pregar o evangelho porque eu não tenho formação teológica. O véu foi rasgado para que todos com coração sincero tenham acesso ao trono do Pai, cujo mediador é o próprio Cristo que entregou-se por nós. É a partir disso, irmãos, que você consegue entender que da mesma forma vemos hoje pessoas presas às outras doutrinas, a falsos ecumenismos, que por mera tradição ou por ignorância professam sua fé em falsas doutrinas não cristãs, tornando-se verdadeiros anátemas, como Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 8. Eu sou ecumênico, Mas esse ecumenismo não é qualquer religião. O ecumenismo verdadeiro são igrejas que professam uma fé religiosa cristã, que tenham em comum a ressurreição, que tenham em comum a vida eterna. Mas a cegueira espiritual é tão grande, por isso que Deus quer que nós levemos a boa nova a eles, seja numa festa, seja num velório, seja em casa, seja no trabalho, em tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno ou não, você tem que às vezes ser chato em levar essa verdade, mas do chato até entregar a mensagem. Não tenta convencer, porque não é o teu papel, não é o papel da igreja. O papel da igreja é fazer discípulos através da pregação. Quem convence é o Espírito Santo. Esses que precisam ouvir mais a palavra. Esses que estão presos a outros dogmas, que têm um coração puro sim, que são sinceros de coração, que almejam morar no céu, mas estão equivocados em relação à maneira com a qual eles se relacionam com Deus. E aí a nossa função como igreja, pregar a esses tais. Mas afinal, que palavra, que mensagem, que boa nova é essa que muitos não conseguem entender? Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha mensagem, a minha pregação foram muito simples. Como é que é? O apóstolo Paulo dizendo que é simples? Como é que eu leio e não entendo nada, pastor? A minha mensagem, a minha pregação é simples. Em vez de eu ficar usando argumentos persuasivos e astutos, eu me firmei no poder do Espírito. É no poder. Quando você está em obediência a Deus, como Paulo esteve, quando você tem uma vida de oração com Deus, uma comunhão de oração com a tua família na presença de Deus, tudo aquilo que a gente vem incansavelmente repetindo, orientando. Se você tem praticado isso, esse poder se manifesta no momento em que você é requisitado pelo próprio Deus na circunstância. E é aí que você começa a perceber, não, realmente esse poder faz parte do meu chamado. E é esse poder que estava à disposição de Paulo, no poder do Espírito. Agir deste modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E ele escreveu a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a escritura sagrada, contida no livro Bíblia, é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações, inclusive pregar o evangelho. Quando você está nessa dimensão espiritual, você não se dá conta que você já está pronto. Você já tem informação, irmão, e não sabe que tem. Você vai ter na experiência. Por isso que nós devemos pregar sempre, apesar do que Paulo fala na segunda carta ao Timóteo, no mesmo capítulo 3, lá no comecinho de 1 a 7. Olha só, saibam que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Ai, Deus me inclui fora dessa então. Como é que tu quer que eu pregue? Cara, aí que vem mais. Segura aí, Timóteo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus.
desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, vão tirar onda até com a tua cara. Deus falando na boca de Paulo para Timóteo. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmas e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas, vão a cultos, irão a missas, carregarão a Bíblia embaixo do braço, vão dizer que são evangélico, católico, religião A ou B. Serão religiosas apenas na aparência. Aparências nada mais. Lembra? Mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Olha que Paulo orienta a Timóteo e orienta a igreja essa noite. Fiquem longe de gente assim. Entre essas pessoas que praticam essas coisas, há aqueles que se infiltram até na casa alheia e conquistam a autoconfiança até de mulheres vulneráveis, mulheres fracas na fé, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de engano, de desejo, mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Como nós temos tido experiências com irmãzinhas assim, algumas desquitadas, algumas viúvas, algumas solteiras, algumas mal casadas, mas que não querem se entregar a esse verdadeiro ensino, continuam frequentando outros lugares porque não são cobradas para que haja mudança, para que haja arrependimento. Não há essa admoestação que Paulo cobra de Timóteo para que Timóteo cobre da igreja. Insista, seja chato, pregue em tempo e fora de tempo. Essa teimosia está impregnada em cada um dos pastores do cordão, porque entendemos que é debaixo dessa disciplina que as coisas mudam. Mas irmãos, até aqui, assim como o apóstolo Paulo, eu ministrei a todos aqueles que precisam entender a imprescindibilidade da pregação, o quanto isso é importante para a tua vida. Mas agora já no finalzinho da pregação, e eu encerro esse tema de hoje, como o grande Tiago falou, admoestando aqueles que já ouviram, mas ainda não se posicionaram, aqueles que deveriam ir e levar essa mensagem, anunciar a boa nova. É para esses tais que eu ministro essa palavra, já encerrando no tema de hoje. Sejam praticantes da palavra, meus irmãos, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. É como uma mulher que vai se maquiar, ela vai e volta de novo, vê como é que ficou o batom, vê como é que ficou a maquiagem. Aquela imagem não permanece na mente dela, porque ela só está com aquela imagem fixa enquanto ela está no espelho. Aquilo não permanece, aquilo não fica firme, né? E essa comparação metafórica que Tiago usa é maravilhosa. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade, que é essa palavra toda que a gente pregou aqui hoje, e persevera na prática desta lei. Mas como assim lei já não caiu em caducidade? Irmãos, a lei, segundo Tiago, é a graça, é a lei do amor, é aquele imperativo de Jesus: ame. É disso que Deus está falando aqui. Esse que persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando tudo isso, esse será abençoado, esse será bem-aventurado. Esse é aquele que desfruta nessa vida e na vinda vindoura todas as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o ouvem. Portanto, nessa noite, seja você que ainda não recebeu nenhum tipo de anunciação da boa nova, está sendo abençoado com essa mensagem hoje. Ou você que tem postergado esse papel de levar a mensagem, porque você não tem tempo, porque o teu trabalho, os teus relacionamentos, a tua vida profissional, familiar, te impedem de fazer aquilo que deveria ser primícia na tua vida. Hoje é o dia de você refletir, reconsiderar e relativizar aquilo que o absoluto, o Rei da Glória, determinou para o seu povo, para aqueles que querem morar com Ele no céu, de eternidade em eternidade. Essa é a mensagem de consciência espiritual da verdade, que Deus colocou nesse dia 3 de julho do ano de 2024, na reunião do Cordão.